Olá, este é o Conexão. Nós vamos hoje falar sobre a saúde dos olhos. Existem regrinhas básicas para manusear e até mesmo prestar os primeiros socorros em casos de acidentes que envolvam os olhos. E na temporada de verão, o cuidado com estes órgãos tão delicados e importantes também deve ser redobrado, porque aumentam as ocorrências de doenças como conjuntivite, alergias e transtornos ocasionados pela exposição excessiva à radiação solar. Moradores da região centro-oeste, por exemplo, estão enfrentando um surto de conjuntivite bem no início deste ano. O oftalmologista Sérgio Kningendorf traz algumas dicas para a gente. Olá, doutor. O senhor me ouve bem? Sim, olá, tudo bem? Tudo certinho. Eu falei seu nome certo? Eu errei um pouquinho? Não, tá ótimo, falou certinho. Ah, tá bom. Doutor, por que nessa época do ano a gente costuma... É lógico que conjuntivite sempre acontece em qualquer época do ano, mas quando tá muito calor, assim, com essa nossa exposição, a maior parte das pessoas de férias, indo à praia, ficando mais tempo no sol, aumenta realmente o número de casos ou não tem a ver? Aumenta sim, aumenta porque, assim como no inverno, a gente tem um aumento de conjuntivite, porque tem um aglomerado muito grande de crianças, de pessoas, por causa do frio. No verão, nós temos essas crianças soltas, brincando em água, se misturando com lugares contaminados. Então, é muito comum nas crianças e nos adultos também, que frequentam piscinas, praias e lugares que têm um contato maior, uso de toalhas comuns. Então, aumenta a incidência de infecções nos olhos. E o senhor pode explicar para a gente mais ou menos como é que acontece a conjuntivite? É uma inflamação? Bem, nós temos basicamente três tipos de conjuntivite. Tem aquela conjuntivite alérgica, que ela pode dar em qualquer tipo de reação alérgica, provoca essas reações. Na primavera nós temos muito isso por causa das flores. É um tipo mais simples e crônico, que geralmente a pessoa já sabe que tem, porque ela é alérgica, tem esses sintomas. Tem a bacteriana, que é a mais comum, que é aquela que dá aquela bastante secreção, que o olho sai aquela remela grossa, que de manhã o olho amanhece grudado, vermelho e incomodando, que apesar de ser o aspecto mais feio, é a que é mais fácil de ser tratada, porque ela com antibióticos a gente resolve muito bem. E existe um outro tipo que é um pouquinho mais complicado, que é a conjuntivite viral, que é aquela conjuntivite que está muito relacionada com os resfriados, ele é causado por um vírus e é mais difícil o tratamento, e se o tratamento começa errado, tem alguns tipos de complicações que pode ter. Então, o que é mais importante? Conjuntivite, sintomas, olho vermelho, secreção, remela, olho de manhã grudando, dor, a luz incomoda muito, é procurar um médico oftalmologista para começar certo o tratamento. Entendi. Essa questão do tratamento em si, o senhor pode falar... Na verdade, eu gostaria de perguntar primeiro essa questão dos sintomas. Os sintomas são normalmente esses mesmo que você ressaltou? Ou tem algum outro sintoma que é mais fora da curva? Porque você chegou a falar que existe esses três tipos e que uma delas é a que a pessoa já sempre tem, né? A alérgica, né? Os sintomas são os mesmos para os três tipos de conjuntivite? São muito parecidos. A diferença é que a conjuntivite alérgica ela não dá tanta secreção, não dá aquela pus no olho. Sim. Que é a bacteriana, que é mais comum, que dá isso aí. Então, se começou a ter, o sintoma mais comum é secreção, porque o olho fica com aquela secreção mudando nos cílios, geralmente de manhã o travesseiro amanhece sujo, olho vermelho, ou a pálpebra inchada. Se for em criança, às vezes a criança não quer sair na luz do sol, ela se incomoda, sente um pouquinho de dor. Então, basicamente, é um sintoma comum para as duas principais, que são as virais e as bacterianas. Sim, e como que são os tratamentos? Também são bem parecidos nos três casos? Não, são diferentes. A bacteriana, aquilo que eu falei, ela é mais fácil de ser tratada, porque com o uso de colírios antibióticos, ela resolve muito rápido, ela tem uma resposta rápida. A conjuntivite cede facilmente, com o uso adequado do medicamento. A conjuntivite alérgica é aquela conjuntivite que dá mais trabalho, porque é crônica. Melhora, depois a pessoa tem novamente isso, depois se ela está exposto novamente a esse fator externo que provoca alergia. Então é um tratamento mais crônico e mais demorado, né? E a viral, ela tem que ter os cuidados como se fosse uma gripe, um resfriado. A gente sabe que ela vai melhorar espontaneamente, mas nesse meio termo que ela está, nessa semana inicial, ela precisa ser bem hidratada, ela tem que usar alguns colírios, às vezes anti-inflamatório, para tirar os sintomas. Ela não precisa de antibiótico,
assim como a gripe também não precisa de antibiótico, precisa do tempo. E para não ter complicações, a gente tem que ter os cuidados com o médico adequadamente. Entendi. Tem gente que usa soro, água boricada e que não procura também o médico, porque meio que já consegue saber, não, eu tô com conjuntivite. Isso é indicado? Assim, lavar não tem problema nenhum. A água boricada a gente tem que evitar. Porque a água boricada a gente pode até usar no caso de uma infecção, para tirar a secreção, mas não é o tratamento adequado, não é nem o tratamento para essas conjuntivites. Lavar não tem problema, mas só lavar não vai resolver também isso aí. Pode aliviar os sintomas, pode tirar um pouquinho a secreção, mas a bactéria vai estar ainda no olho. Então, pode lavar enquanto procura o médico, esperar para ir direto ao oftalmologista, e se não tiver acesso nas férias ao seu oftalmologista porque está viajando, é procurar uma clínica, um hospital que possa atender de urgência, porque um simples colírio pode resolver muito facilmente isso. E assim, sempre comprar os remédios com prescrição médica, né? A automedicação não deve também dar certo também para casos de conjuntivite, né? Não, com certeza. Antigamente isso era mais comum. E em qualquer farmácia comprava colírio farmacêutico que já empurrava um antibiótico. Hoje, felizmente, os antibióticos são controlados. Então é difícil uma pessoa conseguir comprar um antibiótico, pode até usar, às vezes, de um vizinho, de um amigo, né? Que tem em casa guardado, mas não deve usar. Porque na farmácia ele só vai conseguir comprar com uma receita médica. Entendi. E cada caso é um caso, né? A gente não tem que usar porque deu certo no amigo, vai ter que usar na gente também, né? Agora, falando sobre essa época do ano, existem outros transtornos oculares que são comuns nessa época, além da conjuntivite? Ah, com certeza. A exposição ao sol, praia, piscinas, o cloro das piscinas incomoda muito algumas crianças que podem desenvolver até uma conjuntivite alérgica nesses casos, mas ela pode desenvolver uma ceratite, que é uma irritação da córnea, que aí provoca lacrimejamento, até dor nos olhos, a exposição extensa ao sol, a desidratação, tem vários fatores relacionados nessa época do verão agora, que pode provocar irritações e complicações nos olhos. E aí, como é que você se protege desse mal, né? Já que a gente está com, realmente aí, como o povo fala, está com a cara no sol o tempo todo, né? Como é que a gente se protege? É o uso dos óculos escuros? Tem algum outro meio de proteção? Tem. Bom, o olho não tem como colocar protetor solar, né? Então, a gente não tem como proteger assim como protege. Por favor, né, doutor? Não pode colocar protetor solar no olho, né? Então, o que a gente precisa é tentar, principalmente nas crianças, porque o adulto, ele se defende. O adulto, se a luz está incomodando, ele coloca o óculos. Dificilmente uma criança pequena quer brincar na praia ou na piscina com óculos de sol. Isso não é comum. Geralmente a criança não gosta e não usa. Então não adianta a gente achar que vai conseguir colocar em criança pequena um óculos só. Então usar boné, porque o boné protege da luz solar, só que tomar muito cuidado, porque protege os raios que vêm de cima. Só que na praia, ou até mesmo na piscina, a luz do sol reflete na areia e é a mesma intensidade com que ela vem de cima, ela vem de baixo também. Então só o boné não resolve. Então, é não deixar a criança se expor muito tempo no sol, nos horários de pico de calor, aqueles que todo mundo já sabe, quando está protegendo a pele, não tomar sol na hora próximo do horário do almoço, procurar proteção de um guarda-sol, hidratar muito a criança, porque isso ajuda bastante também. A hidratação é um fator de proteção. A lágrima, se a criança fica sem tomar, com o vento do mar, com areia, está desidratada, ela vai sofrer mais nos olhos, vai ter olhos vermelhos, vai ter dores e incômodos importantes. Existem alguns cuidados diários, por exemplo, nesse caso que o senhor falou da criança ficou com o olho seco, o olho avermelhado, talvez pode pingar um pouquinho de soro nesse caso? Pode. O soro não tem problema nenhum. Pode ser um colírio, uma lágrima artificial dessas que vendem até mesmo sem prescrição médica, também não tem problema nenhum. É que normalmente a criança que está sadia, que ela está protegida, ela não precisa desse colírio. Tá. Se ela está precisando, está na hora de rever isso aí. Se ela está ficando com o olho muito vermelho e está ficando irritado o olho, algum fator está acontecendo, alguma coisa errada está acontecendo. Pode usar o colírio, mas tem que ir atrás do que está errado. Entendi. Ou está se expondo demais, ou está deixando o protetor solar cair dentro do olho, que também irrita muito. Então, tomar os cuidados especiais para isso. É um sintoma, né, doutor? Muito obrigada pelas suas informações, viu? Eu que agradeço. Volte sempre ao Conexão Futura. Um abraço. Um abraço, tchau. Olha, você de casa tomou nota das suas dicas, se você precisar rever, você já sabe, né? É só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.